Vocês já comeram moi de repolho no aiói? Ô trem banso! Quer conhecer um prato cigano que entrou para a culinária brasileira? Vem comigo! Olá, pessoas queridas! Sejam bem-vindas ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou o Nicolas Amanushi e hoje vamos falar sobre influências ciganas na culinária brasileira. A partir de 1889, uma parte dos ciganos do Grupo Calum que viviam no Rio de Janeiro seguiu rumo a Minas Gerais. E a crise na lavoura canavieira do Nordeste, no final do século XIX, também levou muitos ciganos desse mesmo grupo a realizarem um êxodo rumo ao Sudeste brasileiro. Em sua maioria, foram para Minas Gerais ciganos caldeireiros que trabalhavam no conserto de objetos de cobre e latão, justamente nos engenhos, e um grupo menor que trabalhava com a criação e venda de cavalos. Em Minas Gerais, esses ciganos passaram a negociar os seus cavalos com os tropeiros, homens sob o comando do fidalgo português Cristóvão Pereira de Abreu, que criou a Rota dos Tropeiros. A Rota dos Tropeiros não surgiu do nada. Foi criação justamente do Cristóvão. Poucas pessoas sabem disso. Um fidalgo que contratou mestiços lá no Rio Grande do Sul e criou uma rota chamada Rota dos Tropeiros, que foi muito importante, abrindo estradas em todo o sertão. E essa rota ia da Colônia do Sacramento, no Uruguai, passando por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, chegando a Minas. Ou seja, lá do extremo sul a Minas Gerais. E a alimentação dos tropeiros gaúchos era uma alimentação forte e fácil de preparar, como feijão, arroz, charque, linguiça, pinhão, farinha de milho, toucinho e, é claro, o chimarrão. E eles usavam também o coité, que era um molho de vinagre feito com algumas especiarias e um fruto cáustico espremido. Então, essa era a alimentação dos tropeiros gaúchos, que não tem nada a ver com a influência cigana na culinária brasileira. Mas nós vamos conhecer. E desse relacionamento comercial entre ciganos vendendo cavalos para os tropeiros, os ciganos gradativamente também se tornaram tropeiros, ou seja, passaram a exercer essa profissão. Foi justamente quando denominações tais como homens do caminho, tratantes e viandantes foram incluídas para designar o que antes era apenas uma tropa de tropeiros. Porque, a partir daí, o comércio exercido pelos tropeiros foi intensificado com a presença de ciganos. E, consequentemente, os ciganos tropeiros introduziram na culinária brasileira o feijão tropeiro cigano, que nasceu em Minas Gerais, e não lá no sul. E esse feijão tropeiro cigano continha os seguintes ingredientes: feijão roxinho, que possui uma coloração avermelhada ao ser cozido, e tinha que ser quase sem caldo, evitando assim que estragasse facilmente. Farinha de mandioca, toucinho, carne suína, ou seja, o diferencial do feijão tropeiro do sul para o feijão tropeiro cigano é que o cigano utilizava a carne suína, que não era utilizada pelos tropeiros gaúchos. Linguiça calabresa, ovo frito e café. Então, no lugar do chimarrão, os ciganos utilizavam o café para completar a alimentação. Está gostando? Então taca o dedão no like, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo estiver à disposição. E se você quer colaborar de forma mais ativa, tem aí o botão Seja Membro e tem também na descrição a chave Pix. Desde já, receba a nossa gratidão por sua presença.
E continuando, então a contribuição cigana na culinária brasileira não para no feijão tropeiro, não, tem mais colaboração. Mas óbvio que nesse vídeo eu vou fazer apenas algumas observações. Um exemplo com menos história, mas também muito importante, foi a introdução do sarmás, que é um prato típico dos ciganos do grupo Rom. Então, veja bem, o feijão tropeiro foi uma introdução dos ciganos do grupo Calon na culinária brasileira. E o sarmás, esse que a gente está falando agora, foi uma introdução do prato cigano do grupo Rom na culinária brasileira, que nada mais é do que o famoso charutinho. O charutinho. Só que na história da culinária, todos sabem que o charuto, na realidade, é feito com folha de uva. Então, é enrolado na forma de um charuto, em formato de um charuto, contendo arroz e carne moída dentro daquele formato de charuto. E na realidade, esse prato, o charutinho, é de origem turca e árabe, simultaneamente, porque ele foi desenvolvido justamente durante a expansão do Império Otomano. E possui um nome, dolma, que nasceu no Império Otomano e foi trazido pelos árabes aqui para o Brasil. E no caso do sarmás, os ciganos do grupo Rom não utilizavam folhas de uva, e sim folhas de repolho, que virou um prato altamente brasileiro. E o próprio nome na nossa língua já revela, porque sarmás, traduzido literalmente, significa repolho e carne. Sarmás, repolho e carne. Justamente um enroladinho, que não é, via de regra, enrolado como charutinho, mas sim feito como se fosse um pacotinho. Tá? Então o sarmás é um pacotinho de arroz e carne moída enrolados na folha de alface. E para ser mais preciso, essa influência cigana na culinária brasileira foi trazida por ciganos do grupo Rom, oriundos da Grécia, onde esse prato já era utilizado quase que da mesma forma, mudando apenas os condimentos que eram utilizados. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima sexta.